ele não tem o equipamento agora, um equipamento na mão agora para mostrar para vocês sobre esse tema, que é dos ângulos básicos, mas que à tarde ele pretende fazer uma coisa mais prática e a gente possa experimentar isso. De qualquer forma, ele vai dar um pano rápido sobre o que são esses ângulos básicos. Ele falou que tem a primeira luz frontal, e que para TV e fotografia é essa luz bem direta, e que ela funciona muito bem, porque ela é uma luz que lava tudo, que ela tira os, que ela limpa as rugas, inclusive, que ela deixa tudo no mesmo, ela chapa, né? A luz chapada que a gente chama. Quando você fotografa alguém, a luz mais direta que você possa conseguir, mais no foco do assunto, é aquela que vai resultar melhor, porque ela vai te dar uma luz mais geral e vai limpar as sombras e os defeitos da face. Essa luz que a gente tem aqui, que é uma luz, na verdade é uma luz que vem de cima, né? Mas é a luz que dela está agregada, está relacionada a esse espaço que é o que a gente vai trabalhar, que é um espaço do palco. Quando a gente fala de luz frontal no teatro, aquela luz que está atingindo o ator de frente, de acordo com a perspectiva de alguém que está sentado ali, né? Daquele ponto de vista do olhar. As luzes laterais são aquelas que vão banhar o rosto, o assunto pelos lados. Se você mudar um pouquinho para o ângulo dela, você vai ter que elas vão pegar mais a sua face e vão funcionar quase como uma luz chapada. Vão preencher o todo. Ele falou que essa luz que está nessa barra aqui, que ela está numa posição muito baixa, muito frontal, assim, muito como uma luz chapada de foto, que é uma posição muito... não é muito usada, né? Não é muito comum, ela está muito baixa, ela vem bem direto, assim, né? O ângulo dela é muito direto, muito baixo. A luz lateral ela é muito usada em dança, e normalmente ela fica aqui nas asas, nas coxias laterais do teatro, ela vem das laterais, muito usada para dança. Se você quer iluminar o assunto, a pessoa, mas quer que o palco tenha uma outra cor, as luzes laterais funcionam bem, porque elas vão recortar numa dada altura e não vão banhar o chão, que você pode trazer uma outra luz de outro lugar para dar uma outra cor, dar uma outra atmosfera. E a backlight, que a gente chama de backlight, a luz, né, de trás, de contraluz, ela é usada para dar profundidade. Enquanto que essa luz de frente ela te chapa, ela deixa você como uma imagem bidimensional, o contraluz ele vai limitar esses contornos, vai dar profundidade, vai dar a sensação de profundidade daquele assunto. Está dando vários drops assim, de informação, mas aos poucos, com a prática, a gente vai coletando eles todos e juntando, eles vão fazendo sentido. O que ele está falando é assim, você vai, o equipamento básico, né? Você vem para o teatro fazer uma cena em que tem uma pessoa sentada numa mesa com um candelabro. E aí você pode, através da luz, criar 1000 recursos. Iluminar, dimerizar para dar baixa intensidade. Você vai lá na mesa programa, faz com que aquela luz ela dê algumas piscadas para que ela dê essa vibração como se fosse uma vela. E aí ao final ele pergunta por que você simplesmente não usa uma vela sobre a mesa, né? Está tentando esse efeito da vela. Você pode fazer simples assim, usa, porque muitas vezes causa um efeito melhor mesmo, porque é mais real. Quando a gente precisa criar uma luz que é mais do que um candelabro, uma lâmpada, uma abajur, a gente precisa realmente pensar nos equipamentos que a gente pode usar. Tem 3 tipos de lâmpada básica, de refletores básicos, no teatro que a gente usa. Tem outros, mas ele vai fazer uma referência primeiro aos 3 essenciais. O primeiro deles é o Fresnel, esse nome é dedicado ao cara que inventou, ao inventor dessa lente, que é uma lente, essa lente toda centrada, assim, que ela foi criada para ser usada nos faróis no mar, por um francês. E assim ela foi criada para te dar uma grande fonte de energia, para que essa luz ela saia bem aberta e possa iluminar uma área mais vasta, como o farol faz. Antes do Fresnel tem o PC. O PC ele te dá mais possibilidades de uso da lente, ela é mais flexível no uso dela. Ela é baseada no plano convexo, ela usa uma lente que é plano convexa.
A diferença entre um Fresnel e um QC, o Fresnel ele tem uma ação mais soft, ele não fica tão marcada, ele é mais difuso, enquanto que o QC ele é mais definido, o foco dele fica mais definido. Você pode usar o bandor que a gente usa, né? Que a gente usa, que são as facas de recorte de foco, para fechar a luz, o foco da luz. Mas ainda assim ela vai corresponder, esse foco vai continuar o mesmo, mais difuso ou mais focado, mais rígido ou mais soft. The third type of light I want to talk about is the profile, or ellipsoidal. Elipsoidal. Essa te dá mais flexibilidade, você pode criar mais uma área mais difusa, uma área mais focada, você pode mudar o foco, o formato do foco também. Ela é mais versátil. A diferença entre os focos, um bem definido e o outro mais difuso. And in them, here, you see these things here. As presilhas que você vê. São as facas. They're called shutters. Facas. Facas. Ajustando aquelas facas, você vai criando outras formas para o foco. Se você quiser focar exatamente nessa folha de papel, nada mais, você consegue regular exatamente o foco só para pegar, cortar exatamente esse assunto. If you used a Fresnel to do that, you wouldn't be able to get. O Fresnel já não vai te dar isso, ele vai te sempre sair um pouquinho a luz para pegar tudo, vai cortar um pedaço do papel, ela vai acabar invadindo as áreas laterais, vai acabar vazando para os lados ou recortando um pedaço do papel. E o fato de que você pode focar isso tão bem recortado no assunto que você quer, ele funciona como um projetor também. Você cria uma tela tamanho e formato que você quiser. Sorry. Pensando então nessa ideia do refletor, do elipso como um projetor, você pode também agregar outras formas que vão criar, pensando no Peter Pan, naquela peça que ele mostrou, a janela no chão é criada com um recurso como esse, é uma chapa de metal perfurada, já desenhada dessa maneira, você coloca dentro ali na posição que tem para encaixar o globo, e você projeta essa imagem. Esse vai para o elipso? Para o elipso. Você pode ter vários globos já desenhados, ou you can create your own. Or you can create your own out of a beer can. Você pode fazer o seu próprio com latinha de refrigerante. So first of all, só não pode usar papel. O corte tem que ser bem preciso, dependendo do efeito que você quer, porque ele vai funcionar como um projetor mesmo, a luz que passa por uma imagem. E onde está o espaço branco é o espaço que vai passar a luz, o preto é por onde a luz não vai passar. Alguns são só para quebrar a luz, para ela não ir direto, dar um efeito de textura, né? Essa é uma mesa que já não se usa mais, mas todo teatro na Inglaterra costumava ter um Strand 500 series. Então, o que ele está falando que antigamente, nos teatros todos da Inglaterra, todo teatro tinha uma mesa dessa, o que faz com que você opera aqui, opera ali, opera lá, você sempre vai encontrar a mesma mesa. Por mais que você tenha uma outra, você vai encontrar aquela. Essa firma quebrou, a Strand, ela faliu, e desde então cada teatro tem uma mesa diferente. O que faz? A mesa, na verdade, quando você puxa um botão daquele, né, você sobe um botão daquele, o que ela faz? Ela manda um sinal para o dimmer, e o dimmer é que manda a corrente pelo cabeamento para chegar ele manda outro sinal permitindo que o seu refletor acenda. É um cabo que chama DMX. DMX. DMX 512. 512. DMX. Yeah. Ele está falando que esse dimmer que ele tem aqui na imagem é um dimmer de 6 canais. Só que vocês vão ver que tem 12 plugs, mas cada canal usa 2. Precisa de 2 para trabalhar. E que aqui tem um que eles mostraram ali, que é um de 48 canais que entra as lares da casa. A gente vai trabalhar aqui com os refletores básicos, mas também tem os de última geração, que são as lâmpadas de LED, que tem algumas aqui na casa,
E esses são os moving lights de LED que giram 360 graus no sentido e 240 no outro. Quer dizer, ele te dá quase que uma esfera completa para trabalhar essa reflexão. E o que eles fazem é que eles não precisam de dimmer, eles não usam dimmer. A mesa vai direto, o cabeamento vai direto mandando o sinal para a lâmpada diretamente. E para o teatro, para os iluminadores de teatro, essa lâmpada, esse refletor não é tão bom assim, porque ele cria tem algumas limitações. Uma delas é criar essa sombra. Se ele colocar 3 refletores para limpar, para cobrir uma área, ele vai te dar 3 sombras, vai criar uma sombrinha do lado da outra, porque eles vão usar um espaço que na hora que projeta vai criar essa sombra. E que ele falou dessa fusão, se você colocar 3 gelatinas, uma vermelha, uma verde, uma azul, em cada um deles, no final, ou se você programar, porque eles não usam gelatina, já são cores, se você programados para usar essas cores, no final eles vão te dar uma superfície branca com 3 sombras, uma de cada cor. Que a soma dessas 3 cores dá o branco. No LED, a gente nunca encontra o chocolate, por exemplo. Você não consegue achar. Porque elas são frias? Porque elas são muito frias, você fala? Sim, agora está fazendo um equipamento de LED que consegue, ele trabalha com 7 cores básicas, e daí resolve esse problema. Ao invés de trabalhar só com RGB. Que está dando essa tonalidade que a gente não consegue na lâmpada de LED, normalmente é mais fria, mas que eles conseguiram cobrir essa temperatura de cor. We jumped ahead a bit there. What I want A to gente do foi um is pouquinho à frente, vamos voltar. Que tem as lâmpadas de LED, elas têm o vermelho, o azul e o verde, todas ali dentro. Então é uma combinação. Cada lampadinha daquela, vermelho, verde, azul, vermelho, verde, azul, vermelho, verde, azul, que dá o branco. Só que como tem esse espaçamento entre elas acabam criando esse gapzinho que resulta numa sombra de cores, que não é tão desejado assim. okay, so that's a real baptism of fire with lighting. Let's have a go at sound. Turn the page. Turn the page. Que o processo é o mesmo, né, do que criar a luz. Essa estrutura da colaboração, do time artístico pensando junto. Bom, ele está falando que, na verdade, o som é mais difícil das pessoas, ver menos gente trabalhando com som, porque o som parece um desafio maior, porque é algo que não é tão concreto, é mais difícil de você perceber fisicamente, que a luz você vê uma luz incendindo ali, o som é mais abstrato, é mais difícil de entender onde que ele vem, onde é que ele está. Mas que, na verdade, a presença do som também é perceptível, é uma coisa que você sente, você pode sentir, como você está numa cadeira no cinema e tem aquela vibração, né, do sistema tão alto que ele vibra e você percebe isso fisicamente. Quer dizer, o som às vezes te pega também num sentido não só auditivo, mas físico, você percebe essa como vibração, como onda. E que o som combinado à luz faz toda a diferença, porque daí você cria essa atmosfera de fato. Você pode ter um espaço sem luz, que vai se iluminando, vai crescendo. Se você tem o som crescendo junto, também você tem um evento, já, né? É um acontecimento. O som não tem que ser agradável, assim como a luz não tem que ser bonita, ela tem que funcionar para aquilo que você está querendo dizer, para aquilo que a peça ou o evento pede. Também, da mesma forma, você também pode associar o som a esses conceitos de tempo, dia, noite, tarde, lugar. Se você ouvir uma cigarra cantando, você vai perceber que é um som mais à noite, fim de tarde. Se você tiver uma coruja piando, você vai dar uma localização de tempo. É a referência do lugar que você está e os sons que você ouve. A hora que a gente parou para o café, ele saiu ali fora, tinha um pássaro que ele nunca ouviu na vida. E ele percebeu naquele momento que ele estava realmente num outro lugar. O lugar foi uma sinalização do outro lugar por um som de pássaro que ele nunca ouviria no lugar dele. Assim como ele comentou antes que a luz ela tem que fazer parte, que se você nota demais a luz, que alguma coisa está errada, né? Você pode criar, ou perceber como um ruído, né? Como algo que está errado ali naquele lugar. O som também, ele tem que fazer parte, ele tem que juntar. É importante no teatro ter sempre esse som presente como parte
da atmosfera. Tem uma hora também que ele para, ou que ele muda, você percebe que ele estava lá e que ele não está mais. Né? Então, é importante manter a presença desse som e essas modificações. Assim como a gente aqui para, se a gente parar e não se deixar levar só pela imagem, que a gente se deixa levar muito pela imagem não percebe o som. O que ele disse. Então, você fica muito focado numa imagem e você não percebe o som que está lá. Quando você para prestar atenção no som, você percebe o que está e o que deixa de estar. E quando para, se esse ar-condicionado parasse, você perceberia que ele parou. Você ia sentir falta dele. Ele está falando que o filme, o cinema é o que te dá muito essa possibilidade de entender como o som pode também estar ligado à personagem, da mesma forma como a luz. E aí ele está se referindo ao filme preferido dele, que é o Star Wars. So every time Darth Vader comes on screen, you go dum 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 dum. É assim como o tema do Darth Vader, que não precisa ele estar lá já em cena, mas a música começa, que é a música tema dele, quando ela começa a soar, você sabe que alguma encrenca vem aí, você já sabe o que vem anunciando, que é essa presença dele que está por ali, mesmo que você não veja. Sabe que pertence a ele, pertence a uma personagem. Porque ele está falando que a criatividade é algo que ela é, na verdade, uma coleção de ideias alheias, né? Que a criatividade pura não existe, que você coleta uma série de referências, põe junto e faz uma outra combinação, que é a ideia do remix, que é associada à música, mas hoje não só, quer dizer, hoje a gente associa remix a tudo, até a curadora. Uma recolagem, uma recombinação, é verdade. Imagem. Até esse compositor alemão, Holst, e ele fez uma série que chama Os Planetas, e se você ouvir a faixa que chama Marte, você vai ver que ali tem essa reconstrução a partir do tema do Darth Vader recombinado. Mas para responder a pergunta dele, eu ensino processos de criação em composição artística, em cenografia, na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo, no programa de pós-graduação. E eu acredito cada vez mais que você pode, como artista, seja designer de qualquer área, iluminador, cenógrafo, sonoplasta, você cria a partir dessa narrativa que você descreve para você mesmo. O que é que você está criando? Né? O que você está procurando? E eu faço um exercício puramente de processo criativo com os meus alunos, porque eu odeio trabalhar com referência, eu odeio aquela coisa assim de vamos pegar daqui, é barroco? Tá bom, então pega tudo que tem de barroco e vamos desconstruir e reconstruir esse barroco. Né? Eu acho que é uma coisa muito particular, mas eu particularmente já não gosto mais de trabalhar nas referências. A gente tem que conhecer, a gente tem que ter isso no nosso dicionário, no nosso repertório. Né? Todo designer é uma enciclopédia enorme, porque você tem que ter um repertório cultural, de imagem, de informação gigante. Mas é bom a gente deixar de lado e não trabalhar com as referências e construir as nossas próprias imagens, as nossas próprias, os nossos próprios desenhos sonoros, auditivos, o que seja. Claro que a gente parte de algum lugar, a gente parte de observar alguma coisa, mas eu deixei um pouco de lado essa coisa E eu acho que isso aconteceu, na primeira peça que eu fui fazer, a gente estava num grupo de teatro tentando inscrever num projeto do SESC que tinha muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, que eram grupos de teatro escrevendo peças e projetos para realizar lá. E a gente resolveu, era Shakespeare, o tema era Shakespeare, e a gente resolveu pegar a Tempestade. E a gente foi, pesquisou Bosch, pesquisou um mundo inteiro de artistas da Idade Média para pensar todo esse visual da Tempestade. Aí um dia abre o jornal, tinha lá uma matéria sobre o Peter Brook falando da tempestade que ele estava montando, que era toda minimalista, que não tinha nada. A gente fechou tudo, rasgou tudo, jogou fora e falou assim, não é por aí, vamos começar de novo. Então tem isso, é você encontrar seu próprio caminho, sua própria linguagem. O som também tem a sua cor e a sua luz, né? Assim como a luz também tem as suas propriedades, ele pode ser claro, pode ser escuro, pode ser quente, pode ser frio. O exemplo que ele usou para quente e frio, se você ouve uma cigarra cantar, você pode imaginar que você está num país tropical, que ele tem um dado de calor. Se você ouve um vento urbano assim, pela janela, uma tempestade, você pode ter um sentido de que é um lugar mais frio. Como a luz também tem os ângulos básicos. Você está sentado, tem os alto-falantes de frente para você, eles trazem o som diretamente de frente para você.
pode perceber aonde alguma coisa está pela emissão de som, assim como as meninas que entraram pela porta, a gente virou para olhar de onde que vinha, quem era, o que está acontecendo, a gente vira diretamente para o lugar certo, a gente percebe de onde o som vem, falando desse universo mágico do teatro que é causado pela distração, né? Como você distrai o público para criar todo esse universo que ele tem em frente para ver, para observar, para adentrar. Você cria um som ali naquela coxia, todo mundo olha para lá e você traz uma criatura que faz uma coisa acontecer, que você não quer que as pessoas vejam. Como focar, né? Como o som ajuda a focar, o som e a luz, a focar o olhar, a recortar o olhar do espectador no teatro. Assim como a luz, o som também pode ter uma engenharia bem complicada para ser montada, para ser colocada. Então, se você... Uma coisa é você ter esse foco do que ele está falando aqui, diretamente para vocês estão prestando atenção na boca dele, vocês sabem de onde o som vem. Se ele tiver que amplificar a voz dele, ampliar a voz dele, ir para uma plateia maior, então ele vai depender das caixas de som, das caixas acústicas. E aí tem possibilidade de colocar essas caixas ao lado, mas aí o público vai perceber que esse som vem da lateral e você tira o foco direto de quem está falando, porque ele percebe que o som vem da lateral. O que eles fazem é trabalhar com as caixas de som alinhadas ao centro, essa sobreposição, para poder manter esse foco do som mais direto em relação, seguindo a posição de onde está a voz, de onde a voz sai. Ele está falando que você tem que decidir se você quer que o público veja o teu espetáculo como quem assiste a uma televisão, como uma coisa bidimensional que acontece ali na frente, ou se você quer que ele seja imerso nessa atmosfera toda. Então, pelo som, a luz também faz isso, né? Às vezes também tem luz que pega a audiência, pega o público, pega a plateia. O som, esse sistema do som surround, ele faz com que você naturalmente envolva o público, né? Envolva a plateia. Ele está falando dessa experiência que ele fez uma vez, que foi trabalhar tinha um rádio que estava no centro do palco, e esse som era um som bem de rádio mesmo, só que ele foi transmitido num sistema surround para o palco, para a plateia. Então todo mundo, antes de chegar, de sentar, né, ouvia esse som do rádio tocando na plateia inteira. E num dado momento, quando ia começar o espetáculo, todo mundo sentado, apagaram-se as luzes, acende um foco de luz só no rádio, e esse som ele vem como que transportado, vem passando pelas caixas, vem para chegar no som do rádio, e todo mundo foca o olhar naquele rádio. Quer dizer, você mostrar como a TV não é ruim também, isso que está falando, depende do como você quer construir essa narrativa. Então, tem essa peça que tem esse personagem que não quer ser descoberto, que está escondido no lixão, e tem um despertador, que a ideia era como fazer com esse despertador para que ele pudesse ser ligado e, num dado momento, chamar a atenção para que aquele personagem estava escondido ali. Esse despertador ele acaba sendo disparado acidentalmente na peça. E aí eles quiseram entender como que essa relação do despertador, do som, se dava com a audiência, com o público, em relação à característica da personagem. E aí eles perceberam que, assim como a personagem fica sobressaltado quando o alarme dispara, quando o despertador dispara acidentalmente, porque ele não quer ser descoberto, aquilo para ele é o fim do mundo, eles queriam causar esse mesmo impacto na plateia. Então eles fazem com que esse sobressalto também seja um sobressalto da plateia. A hora que esse alarme dispara, esse despertador dispara, a plateia também tem essa mesma reação de susto, de estar exposto como o ator, como a personagem da peça tinha, e era uma questão de linguagem, como que eles quiseram levar essa sensação do ator para a plateia e usaram um sistema surround. Great, thank you very much.